que eu tô com folder na mão, né? Sei lá. Vou pegar também. Eu tô igual bicheiro com 2 celulares, assim, sabe? Um ilegal. Um pra me ligar e outro... O outro é pros depósitos. Olha que legal, ele tá se mexendo. Por favor, tá? Já pensando. Esse microfone parece um bichinho. Ele é só pra gravação, né? A gente tem que projetar a voz, né? Tô pronto. Completamente Vamos? desconcentrada, como deve ser o início de uma conversa. Queria, ainda uma vez, agradecer a vocês, a presença de cada um nessa nossa conversa de hoje, né? Quero agradecer, vou inverter, tá? Agradecer ao Fred, que pela segunda vez eu não sei qual a palavra que eu devo usar, mas para nossa sorte, escreve é verdade. Eu não usaria se não percebesse isso como um impulso de verdade mesmo. Escreve um texto para nós. O primeiro foi do Luiz Erpini e agora da Amália. E nas duas conversas, quer dizer, na outra conversa, a presença dele, tudo que disse, foi muito importante naquela discussão. Então, Fred, muito obrigado. Eu que agradeço. Penso que a parceria deve prosseguir com novos desafios e que você tenha paciência conosco, que a gente só agradece, tá bom? É isso. A outra coisa é o seguinte, essa exposição aqui da Malha foi julgada. Quer dizer, a Malha é uma artista jovem, com uma roupa e outros na galeria, no time da galeria. Mas, na verdade, nós acompanhamos a obra, a trajetória da Malha há muito tempo. E com um olhar de admiração, verdadeiramente de admiração. E achamos que essa exposição que foi um desafio para a Malha, porque até ela queria que fosse antes da Arte Rio, não é isso? Para que tivesse a presença aqui durante a feira, se prorrogou até agora. E a convivência com essas obras, eu acho que o galerista é sempre um privilegiado, porque a gente, cada vez que dobra aqui a esquerda, quando entra por essa porta, vê cada obra, revisita, parece que a gente está vendo pela primeira vez quando a obra é boa mesmo, que aprende uma coisa a mais, né? De modo assim, compreender o mundo, perceber as coisas de uma outra maneira, de uma outra sorte. Eu não vou falar dos trabalhos, não vou falar nada desses trabalhos que eu acho absolutamente extraordinários. Eu apenas quero chamar e dizer que essa exposição, inclusive com os espaçamentos que ela deu, os espaços em branco,
portanto indo um pouco na contramão de uma espécie de acúmulo que tem ocorrido, né? E que é proposital, que é mercadológico, né? Parece assim muitas vezes com uma gôndola de supermercado e não com uma galeria de arte, um lugar de pensar, esse espaçamento que possibilita, né, que a gente enxergue com vagar, com calma, né, as obras de arte, que a gente perceba o quanto é importante, né, você deitar o olhar sobre cada trabalho e tudo mais. Eu vou até contar, só para divertir um pouquinho a história. Eu fui uma exposição, aliás, do Zerbini, com o Paulo Sérgio Duarte. O Paulo Sérgio tinha quebrado a perna, uma coisa assim, por vários. E fomos assistir. E eu estava do outro lado, não vou ficar do lado do Paulo Sérgio, mas fiquei do outro lado do salão. E tinha um casal razoavelmente jovem, que, olhando para o Sérgio assim, absolutamente concentrado na obra de arte, né? A obra de arte é a única coisa que eu posso gastar o tempo que eu quiser. Eu gasto um segundo, eu gasto 10 horas ali. Não é como o cinema que tem uma dinâmica, o teatro que também tem azul. Então eu gasto o tempo que eu quiser. O Sérgio falou assim, puxa, a menina falou pro namorado, não sei, companheiro, falou assim, puxa, coitado daquele velhinho, olha o tempo que ele precisa para enxergar aquela obra de arte. Eu acho importante como a contemplação está sendo banida, inclusive pelos museus. Quer dizer, você passa por uma sala, você não pode voltar. Eu acho uma coisa assim absolutamente incorreta, que a gente deveria nos rebelarmos contra isso. Porque isso tem uma gravidade imensa. Quer dizer, é realmente construir um olhar da ligeireza, entendeu? Quer dizer, quase que do lixo. Isso vários filósofos escreveram, não quero me ater a isso. Mas para nós, galeristas que estamos com a mão na massa, é importante, quer dizer, reforçar e ser coerente com essa possibilidade de quem nos visita olhar a obra de arte com toda a cuidade, com toda a sua densidade, com todo o tempo que quiser. Então, bom, é isso. E outra coisa que eu sempre manifesto contra é uma coisa que é necessária, eu sei, que a gente faz, que é a tal da visita guiada. Isso é uma praga, gente. Porque o que eu gosto aqui, sempre falo para os nossos funcionários, nossos parceiros, companheiros, assim, deixa olhar a exposição. Depois conversa, depois pergunta, depois vê, mas deixa a obra falar antes, com sua eloquência, porque não há nada igual a isso, a essa troca, né? É impossível que haja algo parecido. Eu me recordo, contei há pouco, me recordo de um vídeo do Suede, com 90 anos, ele estava no CTI, achei que era a última exposição dele, mas parece que ele está insistindo, vai seguir por mais 100 anos. Mas que ele dizia o seguinte, com aquele barulhinho do CTI, né? Ele dizia o seguinte, olha, a obra, uma pintura, tá falando de pintura é uma ausência. Ela só existe, só se consagra com o olhar do outro. Deve olhá-la com todo cuidado, deitar ali o seu tempo, sua cuidado, tudo certo. Mas ela vale mesmo quando você vira de costas. Se ela permanece na sua cabeça, portanto, ela o transformou de alguma sorte, aí sim essa obra de arte está ok. Ela veio ao mundo para nos converter, para nos transformar, para nos fazer com os outros, para perceber que essa construção de linguagem valeu a pena. Então, desculpa, eu não vou me alongar, mas eu acho importante que nesse momento a gente fale um pouquinho de como o mercado está se comportando e como ele está conspirando contra a obra de arte. Quer dizer, tudo se faz para que você vá ao encontro do que você já conhece, daquilo de uma aparência que você já reconhece, que você aceita de pronto, e não enfrentar um certo incômodo. Não, incômodo nenhum, por favor. Então, esses passamentos, essas questões que essa exposição traz,
eu acho que nos fizeram, que tem essa coerência e que nos fizeram extremamente felizes. Por isso eu agradeço muito a você. Eu que agradeço. E vamos em frente, é isso. Desculpe aí, eu sempre sou prolixo, falo demais. Peço desculpa pela inflação de palavras. Frente. Bom, obrigado, boa noite vocês. Agradecer sempre o convite, né? É um prazer estar aqui. Não tem nenhuma questão de vocês de eu ter algum problema com isso, ao contrário, né? Ainda mais quando eu sou chamado pelos artistas, né? Junto com vocês, são pessoas que eu tenho imensa admiração, né? Eu sempre falo isso antes de qualquer conversa como essa. Amália, vocês sabem, né? Eu não sou historiador da arte, eu não sou crítico de arte, eu não sou nem curador, né? Eu sou uma pessoa que gosta de arte, que tem uma relação com os artistas, com alguns espaços, já trabalhei em museu, mas não é minha vida, né, meu cotidiano. Acho que o que me ligou à arte também tem muita relação com a questão da escrita e da palavra. E que é cada vez mais difícil, talvez por conta de muitas dessas coisas que você colocou, escrever sobre um trabalho de arte que não seja, né, aquela escrita redundante, e nenhuma crítica a quem quiser escrever de qualquer maneira. Mas acho que o que liga a gente assim muito com alguns artistas, a Amália é um caso desse, né? A gente não tem uma convivência cotidiana, né? Assim, mas são ideias em comum, são formas de olhar o mundo em comum, né? E acho que isso, de alguma forma, acaba fazendo com que as pessoas tenham algum tipo de desejo, né? De contar com o meu olhar e com a minha escrita, né? Porque também tem muito isso, né? Quando você escreve uma exposição, você não acompanha a montagem. Eu já escrevi para o Gustavo, que está ali. A Ana nunca me chamou, mas a gente não acompanha a exposição, não é um curador, né? A gente não fica do lado, a gente não vai no ateliê, né? Com alguns artistas que a gente tem intimidade, conversa, você está vendo o dia a dia da pessoa, é mais fácil. Eu não tenho isso com a Amália, né? O que a gente tem em comum é uma vida profissional na PUC, os dois são professores da PUC, de departamentos diferentes. Então, geralmente, quando eu encontro com a Amália, estão os dois bem estressados ou reclamando de alguma coisa, ou entrando de uma aula para outra, tal. Então, quando ela me chamou, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu sempre quis estar mais próximo do trabalho da Amália. Eu amo a Amália, uma pessoa, né, todos sabem, maravilhosamente incrível, né? E hors concours, né? A Amália é dessas pessoas hors concours, assim, né? Então, eu fiquei muito feliz. E eu conheci a Amália também como artista, conheci a Amália como artista, né? Por uma exposição. Aquela exposição que é 2011, aquela exposição que o Escovino fez lá no Passo, que era você, Maria Laete, Bianca, acho que por aí. 2011, 2012, né? Era, não sei o que lá, da linha, alguma coisa assim. Né? E lá na época você trabalhava muito ainda com as molduras, né? Com os elásticos. Exatamente, né? Então eu queria começar um pouco a ouvir você falar, óbvio que primeiro de tudo, acho que é legal você falar para as pessoas que elas estão esperando, né? Como é que você concebeu essa exposição, né? Como é que você contou uma história ou outra para mim, de como é que você chegou nessas formas, né? Nesse tipo de trabalho que a gente ficou conversando. Ele é escultura, obviamente, mas ele também às vezes se faz de desenho, às vezes ele se faz, né, de outras abordagens do espaço, enfim. Aí só para você comentar um pouco de como é que você... Nada, que é isso? De como é que você chegou nesses trabalhos. Se quiser fazer, né, um tipo de caminhada, assim, não precisa chegar até 2011, óbvio, mas, né, isso tem a ver, seu trabalho é uma conversa com o seu, né, que você vai que você vai ampliando, né, um vocabulário, né, com as linhas. Bom, então, falando um pouco em cima do que o Fred falou, primeiro eu queria dizer que quando eu também sugeri do Fred, né, de perguntar se ele toparia escrever para essa exposição, eu fiquei muito feliz quando você topou, né? Então foi uma... Claro. Foi uma surpresa feliz, assim. Eu fiquei feliz, ele ficou feliz e a gente e saiu, e o Fred escreveu esse texto lindo, né? Esse texto absolutamente poético. Eu fiquei muito feliz com isso, com essa conjunção, assim. E obviamente a gente teve uma conversa longa sobre essa exposição, que se derivou em outras exposições, em outros trabalhos, em uma porção de coisas, né?
Então, o Fred lançou aí essa exposição de 2011 com os trabalhos que eu fiz durante um tempo, uma série, que eram os grids elásticos, que foi mais ou menos por onde eu comecei o meu trabalho, né? A minha primeira exposição foi no Parque Lage com uma instalação de um grid elástico em frente a uma janela, enfim. Isso se desdobrou numa série de trabalhos ao longo de alguns anos, de trabalhos instalativos, e depois se desdobrou em objetos, né? Você entra para a galeria, acaba que o trabalho vai meio também se objetificando e tal. Mas foi uma série de trabalhos muito importante assim na minha trajetória. E eu comentei com o Fred que essa família de trabalhos que está aqui, ela também se originou há um certo tempo, né? A primeira vez que eu fiz um trabalho com essas correntes finas, mais do que com esse material, mas com esse interesse, né? Onde surgiu isso, foi também numa exposição no Paço um pouco depois. Mas o que o Fred comentou é que a ideia, quer dizer, a razão de eu pensar em pegar uma corrente e começar esses trabalhos com a corrente veio do peso das linhas, né? Que com esses trabalhos anteriores de elástico, que eram grids, né? Que eram grids irregulares, tem as questões, depois a gente pode, se for o caso, comentar. Uhum. Mas esses trabalhos, alguns no ateliê, cederam, né? O elástico cedeu, ou seja, a linha, que era a linha no meu trabalho, de fato cedeu numa curva, que são essas curvas. E então eu tive alguns trabalhos que eu vi aquela geometria retilínea de um grid, embora irregular, mas eram linhas, porque era um elástico esticado, o mesmo trabalho ser conformado pela gravidade, porque eles cederam. E aí criaram grids orgânicos e coisas que me interessaram muito, e a partir disso que eu fui, né, primeiro trabalho que eu fiz com correntes, eu tinha esse interesse, né, a ideia de ter uma linha com peso, né, de lidar com uma linha com peso. E aí a linha, quer dizer, acho que estou falando muito. Não, claro que não. Não, é porque eu acho que a linha é um assunto de muitos, né, gerações de artistas, né? A questão da linha ser um desenho, ser uma ideia, ter a linha geométrica, né? E a linha, como a gente percebe no mundo, né? Que pode ser, enfim, todo mundo sabe, esse embate entre essa dimensão um pouco mental de uma linha e a dimensão real de uma linha, né? Então essa ideia da linha com peso, para mim, foi meio a origem da família desses trabalhos, assim. E esse lance que você falou do mental e do real, você também conversou comigo, falou que boa parte do seu trabalho é uma investigação, bom, arquiteta, né, de formação, professora de arquitetura, né, assim, acho que, obviamente, né, a questão do espaço é evidente no seu trabalho, né, e você me falou assim, no fundo, o meu trabalho, ele geralmente parte de um lugar que é a relação entre o espaço imaginado e o espaço real, concreto, né, como a gente queira dar esse nome, né, e como é que é esse jogo, essa entrada da linha, um pouco por isso, você está falando, assim, pensar a linha. Uma coisa é a gente ver a linha, outra coisa é você produzir uma linha. Tem a ver com... O seu trabalho das janelas também, né? Que você... Tem a ver com... Bom, primeiro, assim, eu acho que independente de eu ter estudado arquitetura, né? Eu sou formada em arquitetura, mas eu não trabalho como arquiteta, né? Eu não tenho competência como arquiteta, eu não sou arquiteta, mas eu sou formada em arquitetura. Sua formação, ela é simultânea à sua formação de artista ou você fez a formação toda de arquitetura? Fiz arquitetura. Sem pensar em arte? Não, pensando em arte. Não, eu fiz FAU-USP, que é um curso muito interdisciplinar, muito amplo, e durante a minha graduação eu fiz iniciação em História da Arte, estudei Jacques Clark, não sei o que. Meu trabalho de graduação
era uma proposição artística, enfim, eu já era chegada à arte, mas o que eu queria dizer é que, independente de eu ter estudado arquitetura, eu acho que eu sempre tive uma sensibilidade mais lírica, assim, com situações espaciais, né? Talvez por isso eu tenha estudado arquitetura. Bom, mas, uma vez que você vai estudar arquitetura, a questão central para a formação de um arquiteto é fazer projeto, né? E fazer projeto é pensar um espaço ou espaços que não existem, né? E, portanto, representar espaços que não existem. Então, essa questão do projeto como uma representação que pode ser feita com modelos tridimensionais, mas tem o desenho, né? Então, assim, a linha, enfim, o vocabulário do desenho, quer seja o desenho técnico ou o desenho mais expressivo, mais ilustrativo, é como uma palavra, entendeu? Assim, e aí esse embate entre pensar, quando eu era mais jovem e estava na faculdade, né, toda essa sensibilidade com o espaço que eu já tinha, como muita gente tem, criança tem, sei lá, né? Essa sensibilidade com o espaço, ela tinha eu via uma incompatibilidade com aquela situação toda de projetar um espaço desenhado, um espaço representado, ele é muito diferente de um espaço vivido, né? Isso é também muito ponto comum, todo mundo sabe, né? A arte já discutiu isso e tal, em muitos momentos diferentes, de muitas maneiras diferentes, mas eu sou mais uma dessas, né? Mas muitas vezes a arquitetura se impôs a ideia de espaço vivido com a ideia do espaço desenhado, né? Assim, não é todo arquiteto que tem essa visão que você está trazendo também. Exato, né? Tem aquela crença Então, essa experiência com elementos que são da representação do espaço, desde o início do meu trabalho já tinha. Então, quando eu comecei, por exemplo, fazendo grids elásticos, né? O grid como o grande chão, né, do pensamento do arquiteto e tal, e aí eu deformava o grid, né? Então, que também é o grande chão do pensamento da arte moderna a partir do século XX, né? Pelo menos da pintura, né? E o primeiro trabalho que eu fiz aquele em Parque Lage era um grid em frente a uma janela, daí também a janela, toda a coisa da arte, da janela, da representação. Então, tudo isso para dizer que essa minha questão da linha, ela meio vem lá de trás e já se aventurou em trabalhos muito diferentes, assim, dentro da minha trajetória, né? Então, aqueles trabalhos das janelas, não sei se todo mundo conhece, vai ficar muito abstrato, assim, falar aqui sem ter imagem, mas são objetos de parede manipuláveis, com abas, com vidro, com uma explícita referência ao objeto janela, só que sentar diante de um buraco na parede. Só que esses objetos não são retangulares, são meio perspectivados. Então, de novo, a questão da representação do objeto e do objeto. Então, acho que eu vejo, pelo menos, quer dizer, eu entendo vários trabalhos meus um pouco nessa dubiedade mesmo entre desenho e espaço, entre desenho e objeto, né? Acho que tem uma dimensão gráfica, num certo, nessa exposição. Mas fazendo isso com uma materialidade específica sua também, né? Não, fazendo isso com uma materialidade, você não está desenhando, né? Você está pensando isso, que é uma coisa gráfica, que eu acho... né? Mais do que desenho, né? E também de uma escultura, né? Assim, né? Que acho que é o lance que eu queria ouvir também você falar, né? Que você viu ali o grid elástico deformando, você podia pegar aquilo ali e falar, vou fazer com os elásticos, vou continuar nisso, mas você... Acho que você me falou que já estava investigando essas correntinhas, não é isso? Porque o elástico, ele cedeu ao peso, né? Sim, mas você não trouxe os elásticos para cá. Não. Então. Não. Eu queria entender isso um pouco, assim, como é que é
Como é que é a sua alquimia ali no ateliê? Como é que é o seu cotidiano no ateliê? Como é que você começa a investigar materiais? Esses materiais estão ali à mão? Muito variado. Você é uma pessoa de ateliê diário, assim? Épocas mais, épocas menos. Mas, assim, no frigir dos ovos, eu tenho que estar no espaço, assim, no ateliê, testando, montando, não tem... Você montou esses trabalhos? Não, mas isso eu já estou num know-how de trabalhos que eu venho fazendo, né? Então não preciso montar ele inteiro para entender o que eu vou fazer, mas tem sempre uma ação, assim, uma experimentação, alguma coisa que é no espaço em si e muito que é na representação, que é no desenho, né? Mas a passagem dos materiais. Sim, você perguntou dos materiais, isso varia muito, né? Tem situações de eu ir atrás de um material e tem situações de o material vir atrás de mim, ou seja, eu achar ele legal e querer, e daí ter um pouco, mas não saber direito o que eu vou fazer, e depois como formar... comum. Às vezes uma coisa vem antes da outra, mas enfim, quem trabalha sabe que esses sinais, assim, que são um pouco intuitivos, assim, né, quando você encontra, você bateu com um material ali que te interessou, você não sabe muito bem porquê, assim, saber identificar que essa intuição tem um sentido, assim. Então, já teve várias vezes. Não foi bem o caso das correntes. As correntes eu pensei, eu queria exatamente um fio com peso. Uma coisa que também desdobra desse acontecimento do aeroplano que você deu e tal, é que de alguma maneira eu acho que essa geometria aqui, né, a geometria dessas esculturas, vamos dizer assim, para mim elas têm elas são um híbrido de uma geometria desenhada, calculada, super racional e tal. É aquilo que acontece na hora de estar lá no espaço. Entendeu? Um tipo de geometria que é natural, que é meio da natureza, entendeu? Assim, tem muitas coisas. Agora eu fico olhando tudo que tem forma de peso, entendeu? Eu começo a olhar fio na rua, assim. Eu começo a olhar a folha seca no chão. O que tem a forma do peso, que é uma geometria que não é... Quer dizer... Ela tem uma formação... Não, lembrei disso que não é racional, que ela é do mundo. Não, assim. É muito similar com o relato da Lygia Clark, quando ela descobre a linha orgânica, né? Que ela diz que ela fica grávida da linha orgânica, ficou um ano completamente obcecada, obsessiva, olhando todas as frechas de porta, olhando todas a situação de como que aquilo começa a aparecer para você. Né? Porque um pouco assim com curvas, assim. Porque a ideia da linha ganhar um peso, né, uma coisa meio, na nossa cabeça, uma coisa meio de contrassenso. A linha geralmente é pensada na leveza dela, né, assim, naquilo que deixa tudo, né, assim, mais... Óbvio que a linha tem peso, mas a ideia de peso na linha geralmente vem de você fazer algo, né, assim, de um jeito mais, digamos, grosseiro, né, a linha pesada e tal. Agora a linha no espaço ganhar peso, né, porque... E aí você fazer ela curva com as correntinhas, que também não é exatamente aquilo que você pensaria. Como é que eu... Sei lá, o pessoal do Fred Sandbeck, lá assim, né? A linha é a linha, né? Então tá, vou dar peso para essa linha, Você buscou um material que ela faz uma linha, mas ela, né, também ao mesmo tempo... Não é uma linha, ela é um objeto, ela é um objeto bem... específico. É uma linha feita de elos. É uma linha feita de elos. Não, aí quando você... É por isso que é bonito, né? Esses trabalhos mais que ela é meio mais falha, longo, né? Conforme você vai andando pelo trabalho, ele vai fazendo diferentes grids, né? Ele vai se... Né? Então, a perspectiva também que você pode fazer com isso, né? Essa característica também eu acho que esses trabalhos tornam muito evidentes, assim, o fato de que quando a gente olha para uma coisa, daqui ela é de um jeito, de lá ela é de outro jeito, né? As coisas são assim, né? Ou seja, e a gente no mundo, a gente em relação às coisas. Só que como ele não tem nada... Eu acho que essa é a política do seu trabalho, sabia? Como ele não tem nada e ele só tem linhas, isso fica ultra evidente. Você fala, nossa, mudou.
olha, eu olho daqui, o grid faz isso ou faz aquilo. E, na verdade, é a condição da gente observar o mundo, né? Assim. Quer dizer, seu trabalho já é um pouco nessa linha. Seu trabalho é um trabalho mais limpo, né? Mais enxuto, assim, no sentido do espaço, né? Você vazio, né? Pois é, mas hoje em dia também ganha essa perspectiva, vou botar aspas aqui, porque tudo a gente tem que botar um pouco de aspas, política do trabalho, né? Que é você abrir o espaço, né? Você querer que ele respire, você querer que o trabalho fale por si. Esse negócio que você falou de a pessoa poder andar e ter o tempo, etc e tal, né? Você desde o começo também você imaginou isso, né? Que esses trabalhos seriam expostos, né, em condições de... Sim, eu acho que, sei lá, eu acho que todos os trabalhos que eu faço, que eu fiz de outras séries, assim, eu acho que essa condição disso, de alguma maneira, ativar quem está vendo em relação ao espaço, assim, uma certa atitude mais contemplativa, meditativa, sei lá. Eu acho que quando eu falo, bom, então eu vou fazer, de alguma maneira isso está presente, porque isso para mim é muito importante. Talvez para mim isso seja a poesia da história, assim, é exatamente isso. Você ativar o espaço, a situação, enfim, uma presença muito fenomenológica, podemos dizer assim, e ao mesmo tempo tem essa dimensão que é gráfica, que é outra coisa junto, né? Que parece uma coisa meio calculada, que não deixa de ser, desenhada precisamente, que não deixa de ser, só que essa experiência acho que quebra essa... E desde o começo você pensou nessas diferentes escalas de trabalho, nessas diferentes amarrações, digamos assim, na parede? Essa exposição foi toda pensada aqui dentro, assim, tipo, como ocupar esse espaço com as condições dadas aqui, né? Então, o conjunto foi meio pensado aqui, assim. Esse trabalho... Tem uma situação que é totalmente plana, exatamente. Tem uma situação que é espacial de canto, de ter teto-canto, teto-parede. Isso era... Já vinha fazendo alguns trabalhos com essas variações, assim, e essa esse assim. Livro é muito curtinho, um apostozinho super curto, que é o seguinte, mas também a gente tem visto a sua estrutura funcionando em muitas obras específicas em espaços outros. Sim. Né? E aí muda muito, porque... Sem ser o da galeria, Sem ser o da galeria. Sim. Tem essa questão também. Que acho que eu vi uma imagem numa casa, alguma coisa assim. Quando o espaço da galeria, né, é totalmente... Voltado para isso. Mais vazio, não tem brisa, né, numa situação que tem janela, os trabalhos balançam. Aqui tem um ar-condicionado, tem a gente, mas aqui tem um silêncio mais, tem uma sobriedade, assim, né? Esses trabalhos instalados na vida real, né? Tem coisa atrás, tem barulho, eles reverberam de outro jeito, assim, né? Acho que eles viram um sino de outro jeito, assim. Aqui tá tudo muito... Mas pegando essa sua fala, como é que você vê hoje em dia, assim, o seu trabalho, não esse trabalho? No contexto contemporâneo, assim, você... que a gente conversa muito com as pessoas, né? Tem gente que fica mais aflita, tem gente que segue o caminho, tem gente que é aberto a querer, né, assim, ver qual é, e tem gente que, né, enfim... Eu não sei, eu acho que, assim, trabalhar com arte, assim, dentro do que é possível para mim, só vai para o mundo, só vou fazer se é muito real, assim, muito, muito verdadeiro, entendeu? Você falar assim, você não acha que é melhor você tentar fazer uma coisa assim que um comentário... não vou conseguir fazer, entendeu? Eu posso olhar outros, achar legal, mas não vou conseguir fazer. Então,
Atualmente estou fazendo o meu trabalho dentro dessa postura. Eu faço o que a reverberação que ele vai ter pode ser maior ou menor, as coisas mudam e eu tô... As coisas mudam, exatamente. Então, acho que não teria como ser diferente, né? Eu não conseguiria fazer outro tipo de trabalho, assim. O mundo está mudando, né? Sei lá, os vários paradigmas mudando, enfim, a gente está também, para além de um trabalho de arte, assim, como pessoas, como pessoas pensantes. A gente em sala de aula vê esse tempo todo. Não, independente de ser professor, não, acho que todo mundo, sei lá, de alguma maneira a gente está tentando meio se ressituar ou repensar outras bases para pensar as coisas e tal. Mas, assim, você não muda uma produção de uma hora para outra por conta disso, entendeu? Assim, então, talvez isso reverbere num prazo maior e aí alguma transformação, sei lá, do trabalho vá acontecendo, mas eu acho que não é uma coisa assim de uma decisão, agora vou fazer trabalhos que sejam, enfim, de outra natureza. Essa discussão, ela não tem mais lugar no mundo, sei lá, tem lugar a partir do momento que você faz, entendeu? Assim, se você não fizer, não tem, né? E também a maneira de olhar muda também, né? Assim, por exemplo, a gente está falando aqui agora sobre a questão desse vazio, como esse vazio nesse mundo de hoje ressoa diferente de 30 anos atrás, sei lá. A gente estava conversando ontem com uma galera assim, que é um negócio... Não lembro qual foi o ano exatamente que acho que foi o Mesquita, né, que fez aquela Bienal com o andar inteiro vazio. Foi porque ontem teve o texto da Sheila Lerner no Estadão sobre a Bienal, né? Acho que não é o fórum para a gente debater esse texto aqui. Enfim, texto lá, né, com a perspectiva que ela colocou. E aí alguém em contraponto, o Sérgio Martins falou, pô, lembrei, lendo o texto dela da Bienal, do Ivo Mesquita. Não, uma pessoa falou, sim. Enfim. E era um pouco isso na época. Na época, aquele vazio era do tipo... absurdo, cara. O cara pegar um andar inteiro da Bienal. Um cara profético, assim, quase, né? E hoje em dia essa discussão, né, do espaço, né, da ocupação do espaço com a obra, né, com as obras, com as escalas, etc. Enfim, todo mundo sabe um pouco, né, que eu tô tocando aqui de falar. E é por isso que eu te perguntei, né? Porque o seu trabalho, ele realmente ele tem um olhar muito, né, muito pessoal, específico, né? Assim, e achei bom que você falou, né? Que as coisas vão se transformando sempre, né? Assim, você também ficar nesse afã, né? Já tem outras gerações olhando o seu trabalho também, pensando outras... eu mesma, né? Eu também, eu já sou uma outra geração de eu mesma, olhando o trabalho. Sim, sei lá, a gente também. Vai, né? Também. E... não, assim, a gente falando... Isso é natural do seu trabalho, não é nenhum tipo de, né, também de statement, tipo, vou fazer assim, assado. Não, né? É a sua visão da parada, né? Sim. E outra coisa que eu acho que hoje em dia, né, a gente... É um pouco a mesma coisa, né? O Maneco estava falando de não ter o tempo... um tempo, né? Um tempo mais lento para qualquer coisa, inclusive para olhar alguma coisa, para perceber e tal. Uma outra coisa que eu acho que, de um modo geral, toda obra, né? Toda obra de arte, né? Toda obra, em algum sentido, que eu acho que isso hoje em dia está ficando assim muito evidente, que é o olhar para coisas, né? Que não é o olhar digital, né? Assim, independente de ser lento ou longo, né? Independente de ser contemplativo, meditativo, lento ou longo, olhar para coisas, né? Assim, observar o mundo, né? O mundo concreto, né? Que eu acho que quem tem filho adolescente aqui sabe muito disso, né? Assim, o esforço que a gente tem... Mas não só adolescente, né? Os adolescentes são só o sintoma maior. Sai na rua, né? Ninguém, sei lá, as pessoas não olham pro chão, sei lá, não olham para... Então, eu acho que ao mesmo tempo que, sei lá, eu não vou ficar falando do meu trabalho, né? Mas eu acho que Mas é hoje o dia de falar do seu trabalho, é hoje, Amara. É verdade. Vai falar onde se não for agora? É verdade. Não, mas eu acho que o fato
desses trabalhos, por exemplo, eles terem um certo esvaziamento, né? Deles serem um pouco... Tudo bem, eu estou aqui olhando para esse trabalho, mas eu estou vendo a Karina, eu estou vendo a cadeira, eu estou vendo um monte de... Né? Assim, eu vejo coisas através dele e tal. Essa dimensão de estar diante de algo, assim, lindo, que eu acho que reverbera um pouco, isso para mim eu acho importante, assim, enfim, acaba sendo uma experiência não cotidiana, né? Você perceber que você olha uma coisa... Acho que é das grandes forças contemporâneas da arte, a produzir essas experiências não cotidianas, né? Porque às vezes parece muito que está tendo que ser o cotidiano, enfim, né? E uma última parada que eu queria te perguntar, que eu nunca te perguntei, que você falou da faculdade de arquitetura, né? De que aquilo ali... Você fez em São Paulo, na FAU, né? E também fez arte ao mesmo tempo, estudando, fazendo cursos e tal. Eu fiz iniciação científica num projeto sobre a Lygia Clark, quando eu estava na graduação, então eu comecei a ler toda a literatura de neoconcretismo no meio da faculdade, foi muito legal, acompanhada e tal. E você estava ali na época do João Bandeira ali na Maria Antônia ali? Não, muito antes disso, né? Você já estava no Rio nessa época já? Já. E aí depois eu trabalhei, enfim, eu fiz... como é que... Não é estágio, como é que chama? Fui assistente do Arthur Lescher, quando eu estava na faculdade, no final. Então, a vida de ateliê, sei lá. E fiz o meu TCC, meu trabalho de graduação, como um objeto instalativo, meio... Eram uns penetráveis, assim, meio... com Aguinaldo Farias como orientador. Então, assim, eu estava na faculdade. Ele era professor da faculdade? Ele era de São Carlos, estava entrando na FAU. Eu ia te perguntar isso, dos seus professores, teve algum professor ou professora que te marcou assim? Vários, mas o Aguinaldo foi nesse âmbito da graduação, foi uma pessoa muito próxima e que me... Eu trabalhei como montadora na Bienal, conheci muito artista, eu vi muito trabalho de arte, eu vi muito trabalho sendo montado, então isso tudo muito nova fazendo a faculdade de arquitetura, né? Então, um pouco para dizer isso, assim, eu fazia curso do Rodrigo Naves, então História da Arte e tal, tudo isso antes de vir para o Rio. E quando eu vim para o Rio, eu fui fazer Parquilage. Eu tinha acabado de me formar. Quando você chegou no Rio? 2000. 2000. E aí eu conheci a Ana e o Gustavo, exatamente, em 2001. Também no Parquilage? Nessa época. Na Ione. Em 2001 ou 2002, talvez, enfim. Na Iole, nas aulas da Iole, você está falando? Sim. Parquilage. Cara, é impressionante como o Parquilage formou, né, cara? Gerações, você falava da geração do Raul, do Cabelo, do Neto, Parquilage. Exatamente. Onde vocês conheceram? Arjan, Parquilage. Geração de vocês, Parquilage, né, cara? Assim, impressionante. Pra trás também, né? Pra trás nem se fala, né? E daí, enfim, então eu não tenho uma formação acadêmica de artista, eu fiz arquitetura, mas isso não quer dizer nada, né? Porque tem um monte de artista que fez FAU e um monte, né? Carlito fez FAU, né? Não, muitos artistas fizeram. Muitos artistas. Fajardo. Mas eu perguntei mais por isso, por saber dessa história da FAU de artista. Se você teve ali, você acabou de falar, não, pessoa Aguinaldo. Tive toda a minha imersão. Você não pegou aula com aquele Artigas ainda não? Aquele cara já tinha se aposentado já, né? O Artigas já tinha morrido. Tinha morrido já, quando né? Entrei. Tá. Entrei na FAU em 92. Então, era isso, assim, minha formação de arquitetura ela foi toda... Mas ela tá aí pra você? Tá, né? Sim. Acho que é isso, cara. Não sei se o público quer falar. Ainda bem que a arquitetura tá aí. Não, mas a arquitetura, pois é, assim, muitos, né, assim, têm relação com a arquitetura, ou aprendem, né, ou acabam fazendo encontros com a arquitetura, né? Aqui acho que deve ter vários artistas arquitetos. Também fizeram arquitetura João também? É arquiteto, não é? João também é arquitetura. Aí. Tem mais artista arquiteto aqui? Mas aqui no caso, fui pra FAU porque a Eva era muito careta. Você foi pra São Paulo estudar?
Não, aqui na FAO Rio. Ah, na FAO do Rio, tá? Desculpa. Eu aprendi isso, que a gente não pode falar FAO, porque FAO tem vários. Eu pro Rio FAO. sempre falo EBA, assim, tudo junto pra mim, que é o prédio só. Fala fundão, né? Fundão. Tudo junto. Eu sei. É porque a FAO da USP é um negócio de tipo, pá, né? Mas por favor. Não, é só pra dizer que... Ah, você foi estudar arquitetura que achava Belas Artes muito careta. Naquele momento era muito tradicional. É, porque a EBA vem de uma formação da Belas Artes, né? É. Chama Escola de Belas Artes. Da Academia Até hoje ainda Imperial tem. de Belas Artes. Ainda hoje tem esse, né? Tem É que esse... São Paulo tem a FAP, tem os lugares assim que você realmente, né? Mas eu também fui para a arquitetura já querendo ser artista, mas foi uma opção. Mas a FAO do Rio é uma FAO muito mais careta do que a FAO USP. Não tem muita abertura para arte, entendeu? Como tem lá, tem muita gente sai para design, consegue fazer um trabalho final. Era normal, assim, 25% da turma Mas dava arquiteto. o Carlito Carvalhosa, ele falava isso, que foi a geração dos anos 80 que batalhou para a FAO se transformar no que se transformou, e com esses professores que foram fora da curva, tipo esse cara, né, o artista, que eram professores muito diferentes. Acho que de um modo geral tinha muito. Tinha o Paulo Mendes ainda, pois é. Não, tinha muito Paulo Mendes artista. teve aula? Tive. Tinha muito artista que dava aula de comunicação visual, Cláudio Tosi, um monte de artista que dava aula de comunicação visual. Eu queria, é uma brincadeira, mas é pura verdade. Essas esculturas, da Ana também, o que elas consertam a má arquitetura feita atualmente é um negócio impressionante. Porque algumas questões que eu brinco sempre, algumas questões que já estavam solucionadas no modernismo, por que reproduzir de maneira equivocada, com essa mania de pé duplo, enfim, e aí tem um paredão que fica perdido ali. Quando você consegue colocar uma obra como a da Ana ou da Amália, você transforma o lugar, você dá uma inteligência ao lugar completamente diferente. Eu não sei como os arquitetos não rezam para essas coisas. Porque resolve tudo, é um horror antes, é uma maravilha depois. Quer dizer, com a construção desses espaços, eu falo sinceramente, porque eu vejo antes, aí chega, vamos lá e tal, vira uma outra coisa, pelo amor de Deus. Mas você pensa os trabalhos no espaço que pedem, ou você ou alguém tipo leva esse trabalho e instala lá? Não. Você faz na medida, né? O que eu mais gosto de fazer é isso. Até a galeria eu gosto. Toda exposição que eu vou montar, de um modo geral, eu gosto de morar um pouquinho, pensar a exposição, bolar a exposição no espaço. Isso, assim, de um modo geral, é o que eu gosto de fazer. E para essas situações, é isso. Assim. Só que eu não vou morar na casa das pessoas. Né? Vou lá, faço uma visita rápida, depois eu falo que eu preciso de novo olhar outra coisa, eu vou de novo, depois eu vou de novo. Aí, enfim, daí fica uma coisa entre um projeto, daí tira medida, aí começa as duas coisas, mas assim, pensar no espaço é fundamental. Eu posso contar a sua? Pode, depende. Alguns trabalhos. Não sei o quê. É muito divertido, porque às vezes faz 2 ou 3 projetos no mesmo lugar. 3 opções, né? Como se tivesse que convencer ali a dona da casa, o espaço que for. Na verdade, ela põe a obra que ela está preferindo e ponto. Entendeu? Tem do jeitinho dela, com toda a educação que tem. Mas aqui está melhor e acaba, enfim, impondo a obra que tem. Então eu acho que isso é um ardil que ela se utiliza só com generosidade, gentileza a quem está comprando a obra, porque na verdade ele põe o trabalho. Porque eu faço alguns estudos, assim, algumas possibilidades. Aí assim, é legal você mostrar duas. Claro. E ainda bem. Claro. Normalmente a minha preferida é a que vai. Né? Claro. Ainda bem, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Façam perguntas. Amália, eu estava olhando ali, eu nem sabia que você era artista, aí fui perguntando, olhando, chegando para trás, assim,
E assim, e é uma obra que me atraiu muito por isso, porque ela vai modificando. Eu já virei a cabeça aqui 20 vezes e cada vez que eu viro, eu vejo uma outra coisa, eu vejo com um outro ângulo. Eu já fechei um olho, já abri um outro para fazer as unir, desunir ali. É sempre uma coisa que vai te instigando e brincando. Mas você falou o tempo todo do peso da linha, né? Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, que me agrada muito, que tem o peso da linha, até a leveza da obra. Então são as duas coisas ali que elas estão brincando ali o tempo todo, né? Estão em conversa. Eu vejo muito mais a leveza do que o peso. Sim, acho que É interessante, que é o peso que desenha essa leveza. Exatamente. Ela faz assim, é como se fosse um todo de realidade ali, porque o peso ele existe, mas ele que desenha esse voo, é quase um voo, né? Mas olha o nome que ela deu para a exposição. Linha, peso, linha. É, peso, Peso da linha, não peso da obra. peso e pouso. O que o texto eu chamei de peso e pouso por conta, pesar e pousar, né? Porque é uma obra que pede isso, pede que você repouse, né, ali na obra, né? Que você realmente fique ali olhando e vendo esse jogo entre isso que você falou que é perfeito, né? Ela pensou no peso, mas a gente só vê leveza, né? A gente só vê algo quase etéreo. E a matéria... Até por isso é leve que você vê através também, né? Isso muita leveza. Não, acho que é isso, acho que é uma... E tem o desenho também, né? Você não quis só botar linhas pesadas, né? Você desenha lá no ar, né? Sim, você desenha lá no espaço. Controla essa queda, né? Exatamente, Também né? tem um outro paradoxo, que é a de 2D parece mais... A de 2D, acho que estão na parede, Sim. parecem mais 3D. Do que a que é espacial, E as volumétrica. que são 3D, elas tendem ao desenho. Você tem uma vontade de De chapado. considerar a linha como desenho. Interessante. E, enfim, esse desenho, né, que a gente está falando desenho, em nenhum momento tem um desenho efetivamente, mas esse controle aí escultórico, né, ele não é totalmente livre, né, porque várias pessoas falam, parece uma coisa livre, um balé, uma formas, mas tem uma negociação muito estrita, Matemática. porque cada curva, né, dessa, ela não vai para onde eu quero, né? Entendeu? Ela não assume a forma que eu quero. Para ela ficar com a boca maior, eu tenho que distanciar as pontas. Tem uma equação aí, tem uma curva, né, que é o comprimento dessa linha e a distância de cima dela. Tem uma relação muito... Então, por exemplo, você fala, eu queria fazer um desse, só que não é um lugar que tem o pé direito um pouco diferente. Muda tudo, mas muda tudo num grau que só eu sei. As pessoas falam, não, mas não dá para só encolher um pouquinho. Sem encolher, o resultado é completamente diferente. Então, tem uma negociação muito negociada, assim, não não é totalmente como se eu tivesse com um papel desenhando formas flutuantes. Imagina, tem a curvatura da haste. Não é isso. Você fez na Funarte, né? É. O movimento daquele site específico que você fez na Funarte. A Sueli participou, né, de vários momentos, né, a gente... Bem lembrado. É isso? Ah, não, você quer falar? Desculpa. Ah, então, ixi, aí, até... Você sempre se vê nesse tipo de luz? Se eu estabeleço? Se você sempre exhibe nesse tipo de luz? Você sempre existe, gente? Exhibe nesse tipo de luz? Não. Normalmente... eu prefiro
É a luz indireta. Indireta. Muitas vezes não tem, eu vou com a luz que tem, né? E quando vai para casa de alguém, ou aí também eu estou menos no controle ainda, porque eu não vou... Né? Não, mas assim... Porque o momento... Aqui não tem sombra. Não tem sombra. Lá Mas tem, na outra sala tem. Se você bota um spot, aí começa a ter sombras e aí começa esse jogo entre a sombra e a... Isso, e também se você conceptualmente olha uma sombra como tipo uma lembrança de obra, né? Então, aí você começa outra coisa. Então, por isso estou perguntando a você se você tipo, tem uma rigidez. Não tem uma rigidez. Para não ter essa outra conversa, ou se só tem que se adaptar a qualquer coisa que existe. Como eu disse, assim, em princípio eu tenho uma preferência pela luz indireta, porque eu acho que a dimensão de sopro, assim, de estufado do trabalho espacial, ela fica maior com menos sombra. Os trabalhos inflam mais, assim. Esse aspecto eu acho que ganha quando não tem muita luz direta. Nessa sala a iluminação é mais direta. Aí dá mais sombra, que tudo depende de como é, né? Quando tem muita sombra, às vezes a sombra atrapalha um pouco, ela esvazia, ela vira uma outra coisa que chama muito, fica muito gráfica. Então, Mas você muda também, né? Você tem o claraboia, você já mudou. Ou mesmo aqui nessa sala de manhã, é uma coisa. À noite, é outra. A sombra, se tiver uma janela, tenha sol, sei lá, que tenha sol e sombra, a sombra vai mudar. Daí a gente está falando de novo de coisas óbvias, né? Tipo, a sombra muda, quando você olha de um lado, olha do outro, muda. Então, faz um pouco de parte do trabalho. Acho que também não dá para ser algo que eu estabeleça, que eu queira controlar, entendeu? A luz. Eu posso dizer, eu prefiro a luz indireta, mas é um pouco a contingência de onde o trabalho está, assim. Né? Amália, a partir desse final do texto do Fred, que alarga ainda mais a definição, né, do seu trabalho, como é que as coisas graves do mundo contemporâneo te afetam na sua criação? Se afetam. Como é que é isso para você? Como é que as coisas graves do mundo... Se elas te afetam na sua criação. Graves no sentido... As questões todas turbulentas que a gente está... Essas merda toda aí. Oi? Não, fiz uma grosseria aqui. Essas merda toda aí que tá rolando. Não, obviamente essas questões graves do mundo afetam todos nós o tempo inteiro, né? Eu acho, sou muito sensível a isso, tenho medo, tenho dúvidas, né? Tenho filhos, sei lá, tudo isso é muito grave, tudo. Mas por outro lado, eu também acho que a gente tem que olhar para as coisas sensíveis, beirando a um papo piegas, mas assim, a gente tem que olhar para a plantinha, para o musguinho que está nascendo aqui, né? Eu moro em casa atualmente, então assim, a questão da vida pulsante o tempo inteiro, né? Da flor que nasce, que daí daqui a 15 dias enfim, olhar para as coisas mais sensíveis. Eu sou muito, muito ligada, muito afetada, assim, também. E acho que a gente deve olhar, cultivar e quem quiser tentar fazer coisas sensíveis, que acho que é um contraponto mais do que necessário à gravidade das coisas do mundo. Tem gente que vai em direção a essa gravidade com outra energia, com outro intuito, né? Mais reativo, bélico, sei lá, ou mais ativo num certo sentido, mas
eu considero cultivar essa sensibilidade, que pode ser num trabalho que eu proponho, que pode ser como eu observo o meu mundo ao redor. Eu sou muito afetada por essas coisas sensíveis e mais sutis que também estão acontecendo assim, ao mesmo tempo. Entendeu? Faz o balanceamento. Também acho que, sei lá, uma parte da arte é isso, né? Uma outra talvez vá em direção a essas coisas com outro posicionamento, com outro, sei lá. A gente tem uma conversa antiga, Qual? pensa uma das que a gente tem, sobre esse campo de especificidade, que é o campo da escultura. E acho muito boa essa resposta que você deu, e essa pergunta também muito boa. Porque dá a oportunidade de falar sobre isso, né? Sobre a experiência de acompanhar a trajetória de um artista por 20 anos. A gente estudou junto na IOL, eu, Ana, a Mário, muito forte ali, tudo dela. Forte no sentido da motivação de construir uma obra, de iniciar um trabalho. E a gente estava tentando, junto com ela, entender se, você falou muito bem, né, Fred? Quando a gente saiu de lá, mas como é marcante o fato de que determinados grupos encontraram pesquisas. Então você não reconhece o Parque Lage como uma escola no sentido tradicional de escola, corresponde ao Parque Lage um estilo. Ela é um laboratório, né? O Parque Lage não é um laboratório, né? Isso é uma das melhores coisas sobre o modelo do Gershman e o que representa o Parque Lage. A gente espera representar também. Mas eu acho que a gente encontrou ali dentro um campo de especificidade mesmo, de pesquisa sobre escultura, de pesquisa sobre espaço, que já tinha uma linhagem que vinha trabalhando. E olha, era uma representante disso. Foi muito legal, assim, ter essa expectativa de ver uma exposição da Amália, de ver uma exposição da Ana, uma exposição que o João fez agora, no Passo Legal. Você vai para aprender coisas, você vai para entender determinadas soluções que foram dadas, algumas questões que não pertencem só a um artista ou a outro, claro, mas a um conjunto de artistas e a uma linhagem dentro do campo da arte. Então a gente às vezes fica pensando, não, mas isso não dá resposta àquela questão política X ou aquela. E frequentemente nessas vindas ao Brasil e as conversas enchidas, eu tenho dito assim, pô, mas vamos tratar de fazer política e, de outro lado, fazer escultura. Hora a gente faz política, hora a gente faz... Não, o Paulo Sérgio, uma vez, ele falou uma coisa muito boa, assim, numa vala que eu tive com ele, que ele falou, uma coisa é a política da arte, outra coisa é a arte política, né? Então, assim, a política da arte, assim, todo trabalho é político, né? Não há nenhum trabalho que seja político. A própria escolha de fazer arte, a questão de fazer uma vida de artista, é uma ação política. Não, e a questão é assim, o final do texto, exato, o final... Não, e tem, né, um autor que está há muito tempo aí, assim, mas que trabalha há muito tempo sobre essa relação entre estética e política, é o Jacques Rancière, né? E o Rancière, ele toda hora está colocando isso, não é só, além de todo ato, todo gesto ser político, que mobiliza, transforma, né, o mundo, e política não é uma coisa no sentido só, né? Política é múltipla, né, no sentido que ela pode ser, né? O trabalho de arte também, por mais que ele não dê uma resposta imediata, bélica, contundente ao fato do cotidiano, o fazer arte, né, alguns, né? Nem todos, mas o fazer arte, o desejo, como vocês falaram, né, de continuar investigando um campo que está séculos e milênios sendo investigado, entendeu? Um negócio que vocês dois que são professores, eu infelizmente não também professor, mas ele fala uma coisa muito brilhante que tem uma coisa sobre ser professor, que é assim, que você não ensina o resultado, você tem que ensinar o caminho, você tem que ensinar o percurso que você percorreu para chegar àquela resposta. Então, o ponto que eu estou querendo chegar é que eu, quando venho ver uma exposição da Amália, tem determinadas questões do percurso do trabalho que eu venho tentar entender que solução ela deu para aquele problema que é específico dela. Sim. Então, a gente estava falando da coisa da janela,
dizer, uma coisa que eu acho muito marcante nessa exposição é essa saída da caixa. Porque, para além da coisa da escolha da janela lá no Parque Lage, existiu em algum momento uma caixa, uma moldura. E esses planos hoje estão livres disso. Mas eles, antes de irem para a moldura, eles eram do espaço. Eles foram para a moldura por uma situação. Mas mesmo no Parque Lage, você se referia a uma moldura, digamos, a um espaço geométrico delimitado que seria distorcido. Mas aqui, e aí me chamou muita atenção, a coisa dos intervalos nas hastes que determinam esses planos. E eu já tinha visto essa exposição, mas eu fiquei muito marcado hoje por aquele trabalho da parede esquerda antes do escritório. Eu tinha ficado muito impressionado com esse trabalho que avança para a porta, que se torce e avança para a porta. Mas aquele tem uma coisa muito linda, porque ele tem uma torção e ali se forma uma espécie de ruído no ponto de torção que não tem nem volumetria e peso e nem imagem que indica um plano que se distorce. Ele põe a materialidade e ele dá errado, digamos, de uma certa forma, entendeu? Aí já acho que você está errado, hein? No sentido da lógica do plano que voa ou que pousa. Ele tem... ele é um emaranhado de linhas que se cruzam, que não criam um plano. E aí ele te traz na melhor... Porque tem essa jogada com a escultura, né? Você está tentando convencer alguém de que esse conjunto de correntes é uma mentira combinada, é uma coisa meio Barthes, meio ler um texto, né? Vamos combinar aqui que a gente está mentindo junto? Então, você está convencendo alguém de que esse conjunto de linhas suspensas numa parede é um plano que voa, ou é uma indicação de movimento, ou uma tensão de movimento nele. É uma mentira combinada. O Dante tem isso. Ali isso, às vezes... Mas por que é uma mentira? E diz assim, caraca... Mas por que é uma mentira? Eu não entendi. Porque tem verdade em jogo nisso? É mentira no sentido de que é um jogo de linguagem combinado. Mas essa é a verdade, o jogo da linguagem. Isso é maravilhoso, quase não é nada mais verdadeiro do que um jogo compartilhado. Não, é porque assim, essa é uma discussão muito longa, que está relacionando arte com verdade, né? Com filosofia. Aí é um pensamento filosófico sobre a arte, que ela tem que ter uma verdade. E aí são vários discursos. Eu entendo o que você está falando. Acho que mais do que mentira... Não, acho que é mais do que mentira que você está falando, talvez assim, é uma... Sugestão. Imagem. É uma dissimulação de algo, né? Uma sugestão, uma rasura do plano, né? Porque parece que o plano já tem algo pré-definido do que ele deve ser e quando ele não é, ele é uma mentira, entende? Mas assim, eu não sou escultor, eu não estudo isso. Você está fazendo isso há milênios. Para mim é maravilhoso, depois a gente não vai ter tempo de ter ele aqui, mas assim, esse é um debate também novo que a gente tem. Quando você fala em imagem, você não está falando de um plano real que se... A imagem já fica mais complexa. Um plano, digamos, de chumbo ou de aço cortei como no Serra, de fato o plano do Serra se torce. Ele é mudado para se torcer. Aqui, pela indicação da trama de linhas, eu vejo um plano se torcer sem que ele se torça de fato. Nesse sentido, entendi. Eu estou fantasiando junto. Eu estou imaginando junto. Sim. Esse tipo de mentira. E daí, só para fazer uma amarração aí que você está falando, não em tudo, mas... E aí, essa questão que a gente falou no início, que eu falei que é da representação do espaço e do espaço percebido, eu acho que aí é exatamente isso que dá, entendeu? Essa mentira, verdade, eu estou embaralhando um pouco a representação do espaço real. É que eu me lembro muito de um trabalho que tinha, a primeira memória que eu tenho do trabalho da corrente, era uma intervenção que a Vale fez num prédio que até acho que está abandonado, fechado. Naquela época também não estava em atividade. Mas ele era outra coisa, era outro tipo de trabalho, não tem nada a ver com esse, né? Porque era uma linha... Mas foi a primeira vez que você usou a corrente? Mas era em outra porque situação. Ali não se formava nenhuma imagem, né? Era uma corrente esticada, tesa, com um grau de elo muito mais grosso do que essa, que atravessava o prédio como um todo, né? O percurso no prédio.
Muito maneiro. E ligava um ponto a outro ponto. Atravessava salas, era meio uma linha guia de caminhada, era outra... Era muito diferente. Você chamava Ariadne? Não era escultórico, eu diria. Não tinha nada a ver. Não era escultórico? Não, acho que tinha mais a ver com o percurso, assim, não era escultórico no sentido... Acho que era mais instalativo, que tinha a ver com o percurso. Mas enfim, acho que fica um pouco abstrato a gente falar aqui. Eu fico cada vez mais convencido, pode ser que eu esteja completamente enganado, que cada exposição que eu vou, que eu desaprendo alguma coisa, eu fico numa felicidade danada. Entendeu? Eu acho que a exposição deu certo, porque eu desaprendi alguma coisa ali. Porque o que vale a pena nessas esculturas todas, e fazer o esforço que todos nós fazemos aqui, pelo amor de Deus, é estarmos num estado de dúvida. Sim. Num mundo de certezas tolas, de dogmas bestas. Né? Então, todas essas questões, muitas vezes chamadas, e são políticas, das quais cada um de nós adere ou não, eu, por exemplo, estou aderindo a quase todas. Mas no campo da arte, não, porque eu acho que no campo da arte, essa construção de linguagem que leva à dúvida. Sim. Que nos leva à dúvida. Por isso eu não estou brincando quando eu falo que uma exposição exitosa é aquela que a gente desaprende alguma coisa. Sim. E alguma coisa importante. E isso nos transforma, porque nos coloca perguntando. A indagação é fundamental na história. Porque senão é isso, eu fico procurando resposta. Eu estou cheio de respostas hoje em dia, só abri o tapete. É uma avalanche de respostas, de todo que tipo. Entendeu? Eu quero boas perguntas, novas perguntas, se possível. E não novas respostas. Eu quero novas perguntas. Para um mundo, como diz o nosso Paulo Sérgio, já que ele citou, sem chão. Podemos devolver, para citar o nosso Visnik, em homenagem à arquitetura, pelo amor de Deus. Então, essa tentativa, desde o modo que expõe, a quem expõe, e por que expõe, e por que existe, eu acho que a grande política está dúvida. Quer dizer, isso sim vale a pena. Vale a pena, volto a dizer, desculpe, repetir essa frase, né, dessa maneira. Quer dizer, vale a pena desaprender nesse mundo louco. Mas que bom que haja um jogo de linguagem, por favor, perguntas específicas que vão sendo avançadas, né? Acho que esse aqui era o ponto, porque um trabalho de arte que dê conta de externo, do déficit fiscal, não é, quer dizer, existe um campo que é um campo das culturas, existe um campo que é um campo da espacialidade. Há uma generosidade, uma contundência. Mas eu não estou contra o que você está dizendo, não. Sim, e você se aplicar a um campo. E aí eu acho que tem uma generosidade muito grande. Não, que é muito bonito que você falou. A trajetória da Mária, do mergulho que ela tem feito, as questões específicas geradas do trabalho dela. O que é muito bonito que você falou é a gente vê artistas, né, que a gente tem aqui, e realmente você poder acompanhar já longas trajetórias, né, e poder ver os trabalhos. E aí tem sempre essa discussão, né, que a gente fica brincando, dos morandes, né, daqueles que vão permanecer, e tem gente que não se conforma com isso, né? Tem gente que fala, mas eu arrepio quando eu escuto pessoas que trabalham com arte falar, mas a pessoa faz tudo sempre igual. Eu falo, dá pra ser lá, qual é a questão? Não, e fazer sempre igual, assim, pô, você tá fazendo lá todo dia pra saber se é sempre igual? Uma coisa é você olhar e falar, é tudo igual o quê, cara? Igual o Moura, pode ficar 30 anos fazendo isso e adensando uma ideia. Adensando uma ideia. E tudo bem, se você tá ali a fim de também, o que vem você, né, veio o chuto, né, aqui que agora, pá, e ficar ali numa multiplicidade de linguagens, tudo certo também, mas é bonito quando a gente vê, né, a trajetória das pessoas, vocês que se conhecem há 20 anos, né, não sabia nem que vocês tinham essa relação, e poder falar disso, né, de que, pô, tô observando e tal, e certamente ela olhando o seu trabalho, olhando o trabalho da Ana e tal. Isso é muito maneiro, mas ao mesmo tempo é muito doido isso, né, como é que cada um vai encontrar uma solução pessoal, né, como é que cada um vai pensar a escultura de um lugar próprio, né, como é que cada um consegue dar respostas às suas... Porque no final das contas as perguntas são do campo da arte, do campo da vida,
e também do ateliê, né, cara? Do material, daquilo que, né? Cada artista tem um pouco. Né? De novo, a gente fica aqui. Falar de arte é uma coisa que eu acho, apesar de ser maravilhoso, eu acho que é você ficar patinando na lama, porque é tão singular o que cada um faz com isso, o que cada um se propõe a pensar. Escrever é pior ainda, assim. Eu escrevo, mas assim, eu acho uma tragédia, assim, porque eu falo isso, você escrever sobre arte, você está no duplo erro, né? Porque você nunca vai chegar no que o artista pensou e você jamais vai chegar e nem deve ao que o público tem que pensar sobre a obra. Então, se você tem que desaprender, o que é o texto de arte? Que tenta ensinar alguma coisa, ou dizer, ou produzir uma resposta, ou explicar, ou pior, criar uma poética em cima do trabalho da pessoa para ficar mais poético ainda, né? Aí, cara, escrever não é fácil, porque assim, ou então entrar numa discussão formalista. Você pode fazer uma discussão formalista, pode jogar para a história da arte, poderia pegar, né, e falar, malha dentro da história, da linha, tá? Vai lá no Paul Klee, vai lá na casa do cacete e tal. Mas assim, o que interessa também? Por isso que eu pergunto assim, talvez ela nem tenha nem pensado nisso quando fez o trabalho, ou então está sempre pensando nisso, não é esse trabalho. Então, realmente, conversar, discutir arte é uma coisa que é um espaço muito complexo, né? Porque cada um traz a sua subjetividade para a obra, né? Cada um traz a sua perspectiva. Óbvio que, de novo, há um campo comum de conversa na história, na forma, né? Na referência, mas... Só tem um comentário, eu concordo com tudo que disse, mas só tem um comentário que é o seguinte, porque aí entra numa outra questão que é cultural mesmo. Mataram a crítica de arte. Ou ela se matou. Eu acho. Pode ser. Ué, quando tu é crítico de arte, vira curador e vira gestor de alguma coisa, fica difícil ser crítico, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, de alguma maneira, a crítica de arte foi morta, ou se matou, sim, suicidou, ou o que importa, isso serve extremamente ao mercado. Os curadores hoje são agentes de venda de produtos das galerias. O curadorismo é uma praga. É uma praga, preciso dizer isso com toda veemência. Porque a gente se engana. Mas há um problema estrutural maior, né? Nosso país é um país que não criou a estrutura institucional para um historiador da arte, por exemplo. É verdade. O historiador da arte ele tem que começar a fazer curadoria para sobreviver. Aí ele faz curadoria, aí ele começa a ter que fazer texto crítico, aí ele começa a ser chamado, aí ele está dentro da instituição. Aí onde é que você vai ter o espaço de reflexão crítica num momento contemporâneo em que fazer uma crítica de arte, fazer uma crítica a qualquer coisa no campo contemporâneo é uma ofensa pessoal, né? Então, assim, os artistas também hoje em dia não levam muito bem mais o exercício crítico sobre suas obras. Isso é no campo da literatura, isso é no campo das artes, isso é no campo... Né? Antigamente você tinha uma Bárbara Leodora, você tinha... Vou falar um nome aleatório aqui. Você tinha um Ronaldo Brito, um Maraci Amaral. Você tinha pessoas que falavam assim, tu lia e falava, cara, que coisa escrota, que absurdo, mas aquilo era uma baliza, né? De algum jeito, concordando ou não. Você sabia que aquela pessoa tinha um Antônio Cândido, um Silviano Santiago, uma Flora Susequinte. A pessoa tem um lastro, tá falando de um lugar... Eu não gosto, eu fico puto, mas, cara, hoje em dia, né, o espaço crítico virou post de Instagram. Isso não acontece só aqui, né? Não. Você pega um país que teve essas possibilidades todas, está acontecendo também. Talvez de uma outra sorte. Eu não tenho essa vivência internacional. De uma outra maneira. A Tate hoje virou outra coisa do que era 10 anos atrás. Não, mas aí é a Tate. Os críticos de arte lá do The Guardian eles estão no mesmo lugar. Eles são críticos de arte, vão à exposição, fazem os textos críticos. Enormemente. Mas aí... Os curadores cresceram imensamente. Claro, porque vale muito mais a pena hoje em dia você organizar alguma coisa financeiramente do que você fazer um exercício crítico que vai cair num lugar inócuo. As pessoas não ligam. Hoje em dia, não são guiadas... Hoje em dia o que guia não é a crítica, quer dizer, estou falando coisas peremptórias, pode ser tudo, mas assim, em geral hoje em dia o que importa é a opinião, não é a crítica. Opinião é uma coisa, crítica é outra. Nós somos uma sociedade opinativa, a gente vai entrar agora... Pode chamar de palpite, orelhada, aí você pode chamar do que quiser, estou chamando polidamente de opinião. Né? Mas eu assim, agressivamente chamo de palpite. Mas é isso. Não, assim... Porque eu não vejo ninguém falar mal. Eu não vejo ninguém falando, não existe. Você lê no jornal alguma crítica falando mal? Não, primeira pergunta é, vocês leem no jornal? Piauí. Vocês leem crítica no jornal? Né? Porque assim, lembra, que também tem isso, tem críticos que
Não mais hoje, porque hoje em dia tá essa Você situação. viu desaprendendo um monte de coisa? Não, tô dando uma opinião. Uma opinião. Mas é isso mesmo. Tem a Aurora Bernardini na Folha. Ah, isso aí foi minha aula inteira do semestre de literatura, foi isso. Ela fez uma crítica super precisa. Tá certo. Precisa, porém, com um ponto de vista muito específico dela, de uma pessoa formada no modernismo, da literatura. Não, mas ela falou muito precisamente da importância da forma na literatura. Sim, mas há pessoas que acham que isso não é o cerne da literatura. Ela sofreu uma avalanche, né? Foi ridículo. Contrária, foi uma coisa assim. Foi ridículo. Porque as pessoas não querem debater, né, hoje em dia, um pensamento que não seja ligado a um check do conteúdo. Então, Né? opinativo. E debater forma na literatura é muito complexo. No momento em que justamente, né, A forma é muito importante. Não, eu sou uma pessoa que gosto. O Agente Secreto tem uma forma usada, mais do que Sim. conteúdo. A maioria das pessoas estão dizendo que o filme não tem uma boa história contada. Porque a pessoa quer que a história... Mas tem uma forma usada. Sim, eu concordo com você. Estou só dizendo que tem pessoas que dizem que o filme é ruim porque o filme é estranho, deixa muita ponta solta, não fecha a história. Aí eu falo sempre assim, porque vocês estão acostumados hoje em dia com uma lógica de que se as coisas não forem explicadinhas, não forem da série, da Netflix, mas assim, são avalanches, assim, são convulsões que estão acontecendo. A questão formalista, por exemplo. Né? Se você traz para o campo da arte, vão dizer que você é um alienado contemporâneo. Mas a forma é um espaço... Ao contrário, a forma para mim é o lugar... Para mim, é o lugar do pensamento político da arte. Né? Mas a arte também discute a política de outra forma. Falar de forma é um problema. Eu dei um curso sobre forma que eu só caía nisso. Dessa forma, não é essa forma. A forma que eu quero, desse jeito. Né? Mas acho muito isso, entendeu, Maneco? Assim, acho que a gente realmente está no lugar do pensamento... Não é uma questão de certo ou errada. Estou pensando aqui. Acho que a gente está no lugar do pensamento crítico complexo, porque o crítico, né, o formador de pensamento crítico, ele sabe que ele vai ser cancelado, xingado e tal, se ele coloca a opinião do pensamento dele, né? Ninguém bate na porta lá da dona Aurora e fala aí, né? Assim, ela não bateu na porta de ninguém. Foi lá, tirou uma entrevista para ela e tal. Então, o pensamento crítico formulado hoje em dia, ele é problemático por isso. Aí você se retrai do pensamento crítico. Aí você começa a criar um espaço fechado de pensamento crítico que vira um pensamento ressentido, obviamente, porque você está sendo sempre... Né? E aí a opinião, né? Que a velocidade hoje é isso. O negócio aconteceu ali, você entra no Instagram... Tem 18 pessoas já escrevendo sobre aquilo, de um ponto de vista pessoal, algumas muito boas, outras você não concorda, outras, mas não é um pensamento crítico formativo, né, de uma... a gente está em sala de aula hoje em dia, assim, a sala de aula é um lugar desse hoje em dia, né, assim, de você ter que entender, mapear, né, como você coloca as coisas, tal, até entender o ritmo das pessoas, até onde você pode ir, até o que você pode dizer. É um lugar negociado, né, toda hora. Acho que, não sei, assim... Tem revistas de literatura crítica, as 451, né? A Piauí, o Lauro Escorel, Eduardo Escorel escreveu agora. São ensaios mais livres também, né? Um pensamento meio crítico ali do cotidiano das coisas, né? Tipo, ter a coragem do Eduardo Escorel foi lá e falou, o agente secreto é ruim, na minha visão crítica, por isso. Gostou, não gostou? Ele foi lá, botou o texto dele. Num lugar que não é no Instagram, não é no WhatsApp, não sei aonde, que ele vai botar, vai virar, vai pegar uma água, quando ele voltar, tem 25 pessoas falando que é o escroto e tal, não sei o que lá. Então, assim, você poder escrever numa Piauí hoje, joga a garrafa ao mar e vai tomar café e vocês que se virem. Mas não é fantástico que o agente secreto esteja conseguindo fazer críticas tão contundentes e tão diferentes, falando muito mal. Eu acho fantástico, eu acho que esse é o grande lance do trabalho, é o grande lance do filme. Fabuloso. O que não se consegue hoje em dia, não é? É você sair numa vertente contrária. Todo mundo fala bem, todo mundo pega o outro filme, né, que fez sucesso esse ano, Ainda Estou Aqui, né? Foi um filme meio que... foi mais unânime. Hegemônico, unânime. O país precisava daquele momento, tudo, Aí vem o filme com o Agente Secreto, o contraste é super interessante, até pelo perfil dos diretores, pela trajetória dos diretores, pela forma como se conta uma história na mesma época, pelo tipo de personagens.
apesar dos dois escaparem completamente da tradição do que é o cinema brasileiro, falando sobre ditadura, né? Que era sempre do ponto de vista do guerrilheiro, do torturado, do desaparecido. Ponto de vista diferente, né? mas de forma diferente. Totalmente, né? Pegam histórias diferentes. Então, assim, acho que nas artes visuais, talvez o que esteja faltando, falando agora assim, uma fala final totalmente irresponsável, né? Isso. Mas talvez o que esteja faltando é que você tenha uma Bienal como essa desse ano, e no ano que vem você chame uma pessoa com uma perspectiva formal da arte. E bote em diálogo. E as coisas funcionem juntas, né? O lance muito que parece é que as instituições da arte, elas estão muito numa demanda de mercado, né? Que também está numa demanda... É um ciclo muito doido, né? Porque o mercado começa a incentivar um tipo de produção que ele tem que comprar, porque se ele perder, ele não vai valorizar, né? E aí a gente sabe que me dá 3 trans, me dá 4 pretos, me dá 5 índios, me dá não sei o que lá, tá. A gente sabe que tem gente que compra assim. Daqui a pouco você vai estar empilhado lá, né? A roda vai girar, daqui a pouco vai ser uma outra, aí vai começar a botar isso no mercado secundário, vai começar, entendeu? É maravilhoso porque é o ponto, assim, do que eu estava tentando chegar também, que é assim, né? Eu outro dia descobri uma artista aqui do Jacaré, que é a Iará, e estava mostrando para a Mari, né? Tem os trabalhos de escultura e um trabalho de torção com papel, uma pessoa que está sendo formada pela Eva. E ser possível a ela descobrir um campo de pesquisa desse tipo é o que a gente quer. Não, porque é possível para todos. Quem chegar, puder escolher o campo. Tá tudo aí. Mas também assim, também há de se entender. Mas também há de se entender que esse momento foi um momento de estampar panela, de expressurização, de entrada de quem não estava dentro. Ninguém entra pedindo, né? Pessoas, né? Sabe que se pedir licença nesse mercado de arte, não entra. Não entra, né? Então, também a diferença tem que estar aí posta desse jeito, né? E vai criar as tensões, vai criar... E, de novo, artistas vão dar certas respostas, outros vão continuar na sua pesquisa, outros sabem dentro de si, né, que tudo que está acontecendo, independente se você está aderente ou não com a sua obra, você é parte daquilo, né? Que tem gente que tem isso, né? Tem gente que tem o... É na vida que a gente responde essas coisas, não precisa responder no trabalho de arte necessariamente, né? A vida tem muitas camadas. Mas, novamente, acho que assim, é um desafio futuro, né? Eu não vejo novos avatares críticos assim aparecendo. Não sei. A pergunta é, muitas vezes, assim, para os artistas, eles sentem falta da crítica? Eles sentem falta de pessoas com grandes nomes dizendo se está bom ou não? Eu lembro que o Paulo Sérgio falava isso assim, nos cursos dele, né? Dizia assim, se alguém aqui tem problema com juízo, pode ser agora, porque o juízo paga minhas contas. Ele falava isso na abertura de um curso dele. Eu julgo e o juízo paga, Kant paga minhas contas. Então assim, quem não quer sai. Ele falava de cara. Certo? Como um problema com... mas não pode julgar. Ele falou, eu julgo. Essa geração acabou. Acabou, que eu digo assim, deve ter cheio de gente aí querendo fazer isso, não pode. Né? Mas assim, o que vai aparecer no lugar? O que os artistas precisam? Precisam de pensamento crítico? Né? O crítico acompanhava o ateliê, o crítico ia nas exposições, o crítico estava trocando. Não sei. Os artistas hoje em dia, muitos têm doutorado, escrevem seus textos. Né? Qual vai ser o lugar da escrita e do pensamento crítico para os artistas hoje? É uma pergunta que eles têm que responder. Terminar feliz assim. Mas não hoje. Mário Pedrosa, eu adoraria ter convivido com o Mário Pedrosa. Pois é, um bom crítico. Pois é. Alimente, retroalimente, traga coisas. Isso pois é. A crítica também ficou uma detentora de poder e era a única formadora de uma linha de trabalho que entrava no mercado. Fato. Acho que a crítica também ainda tinha esse papel que o curador faz hoje. Ele que vai dirigir o que é aceito, o que não é aceito. Mas havia polêmica, né? Agora o curador já também... Havia polêmica, né? Havia polêmica. Havia críticos que divergiam claramente. Sim. Mas ainda curador, assim, quem tinha voz no jornal é que daria a diretriz. Eu acho... Não, uma última história. Quando eu fui trabalhar com o Luiz Camilo Osório no MAN, ele tinha acabado de parar de escrever no Globo.
E eu falei pra ele, falei assim, porra, Camilo, só fala bem das pessoas, cara. Só fala bem das pessoas. Eu olhei pra mim, aquele jeito do Camilo, e falei assim, Fred, olha só, cara, eu tenho um espaço por semana no jornal. Tu acha que eu vou ficar falando, usar aquilo? Não é falar mal, ele não fez o que ele quis dizer. Tipo assim, eu prefiro usar o meu espaço pra Chamar atenção. botar a luz sobre o que eu acho bom do que eu botar a luz sobre o que eu acho ruim. É uma visão do Camilo. Quem conhece o Camilo sabe que o Camilo, é óbvio que ele faria isso. Agora, se você conversa sobre arte com o Camilo, ele pode perfeitamente falar isto. Tem uma história maravilhosa também, que a gente foi ver uma ateliê do Vergara, e o Vergara foi mostrar pra gente uma exposição dele, montada no ateliê. E a gente olhou, o Camilo olhou tudo, aí o Camilo parou e falou, cara, tô achando incrível, mas esse trabalho aqui não encaixa. O Vergara, ainda bem que tu não é a merda do curador da exposição. Então assim, o Camilo fala, o artista escuta e fala o que quiser, entendeu? Assim, tipo, A gente vai soltar vocês, tá? Tá muito preso aí. Obrigado. Viu? Você saiu correndo. Ele saiu correndo. Obrigado, querida. Obrigada a você. Pô, me chama no verão pra ir lá, falar essa casa de vocês, tomar banho de piscina, pô.